Bom dia, meus amados, que a graça e o favor de Deus aí esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que você tenha aí uma manhã de paz, porque essa é a vontade de Deus para você e para a sua família. Você que não é inscrito no canal, inscreva no canal, compartilhe essa mensagem com alguém, dá um joinha, um like aí, e ouça a palavra até o final, que no final eu quero estar orando por você e por sua família. O texto da Bíblia que eu quero ler hoje com você está lá em Isaías, no capítulo 45, no versículo 22 e no versículo 23. A Bíblia está dizendo: volte-se para mim e sejam salvos, todos vocês, confins da terra, pois eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo eu jurei, a minha boca pronunciou com toda a integridade uma palavra que não será revogada. Diante de mim todo joelho se dobrará, junto a mim toda língua jurará. Amém, amados? Vamos refletir nesta mensagem, vamos meditar nessa palavra. Aqui Isaías, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele começa a dizer: volte para mim e sejam salvos todos vocês, confins das terras, pois eu sou Deus e não há outro além de mim. Amados, o chamado da salvação é para todos. Deus chama a todos, Deus não faz exceção de pessoas. A Bíblia vai dizer ali em Ezequiel 33:11 que Deus não tem prazer na morte do ímpio, e se o ímpio arrepender de seus pecados, ele será salvo. E esse é o chamado de Deus, para que todos se acheguem diante dele, para que todos venham se arrepender de seus pecados e dessa maneira serão salvos. Nenhum que chegar diante de Deus vai ser rejeitado, porque Ele está com braços abertos para acolher todos aqueles que invocam o seu nome. E Ele está dizendo que só há um Deus e não há outro Deus além dele. Não há, meus amados, nenhum outro nome a qual nós podemos ser salvos a não ser o nome de Jesus. A Bíblia vai deixar claro ali em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, do versículo 10 ao 12, que só há um Salvador, e esse Salvador é Jesus Cristo. Jesus vai dizer ali em João 14:6 que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ir ao Pai se não for por Ele. Só há um caminho que nos leva à presença de Deus, e esse caminho é Jesus Cristo. E ele está dizendo para todos se voltarem até ele. E ele continua dizendo: porque jurei com a minha boca, pronunciou com toda a integridade uma palavra que não será revogada. A mensagem da salvação, meus amados, ela jamais será revogada, está consumado em Jesus Cristo. Jesus Cristo já garantiu a vitória para aquele que crê na palavra de Deus. Todo aquele que crê em Jesus Cristo também vai entrar na vitória de Jesus. E ele está dizendo que diante dele todo joelho vai se dobrar. Ele vai dizer que toda língua vai jurar. Diante de Deus todo joelho vai ter que se dobrar, amados. Ou nós se dobramos aqui nessa vida para receber o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador, e dessa maneira nós somos perdoados, estaremos com Jesus, estaremos a nossa eternidade com Deus, ou nós vamos ter que dobrar diante de Deus como juiz. Há duas maneiras de você dobrar o seu joelho. Se você dobrar o seu joelho diante de Jesus e clamar por perdão e por misericórdia, Ele salva você, Ele perdoa os seus pecados, Ele enche você do Espírito Santo e Ele dá para você uma nova vida. Ele lança os seus pecados no mar do esquecimento e Ele vai dizer que ali Ele não se lembra mais, porque Jesus Cristo pagou pelos seus pecados, e quando você crê nele, você recebe a justiça, que é um presente de Deus para todo aquele que nele crê. Mas aquele que ouve o evangelho e se recusa a dobrar o seu joelho diante de Jesus e buscá-lo como Salvador, vai encontrá-lo na eternidade como
juiz. A Bíblia vai dizer ali em Hebreus 9:27, né, que após a morte virá o juízo. É dado a oportunidade para mim e para você decidir quando nós estamos respirando. Por isso, faça a melhor escolha nesta manhã. Escolha Jesus, escolha caminhar com Deus, escolha viver uma vida de vitória, porque essa é a vida que Jesus conquistou para você na cruz. O diabo, ele tenta te iludir, ele tenta enganar você, ele tenta fazer você ter prazer nos prazeres da carne, a qual não traz nenhuma satisfação para a sua alma. E esses prazeres são ilusórios, e o apóstolo Paulo vai dizer ali, né, em Gálatas 5:19, né, os que viverem nos prazeres da carne não herdarão o reino de Deus. O apóstolo Paulo também vai dizer ali em Romanos 8:8, né, que aquele que anda na carne não pode agradar ao Senhor. Então procure ter um encontro com Deus, um relacionamento com Deus e uma intimidade com Deus. Se você se dedicar a Deus aí, Ele promete para você uma eternidade junto com Ele. Jesus vai dizer ali em Mateus 24:35, passará os céus, vai passar a terra, mas as palavras deles não passarão sem que se cumpra. Tudo vai passar, meus amados, então não troque a sua eternidade por prazeres momentâneos, que não vão trazer para você satisfação, mas passe um tempo com Deus, busque uma eternidade com o Senhor, priorize o que realmente importa, coloque em primeiro lugar aí, meus amados, a sua alma, coloque em primeiro lugar aí o reino de Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão aí acrescentadas para você. Priorize uma eternidade com Jesus, e dessa maneira você vai encontrar a paz, porque todo aquele que dobrar diante de Jesus e encontrá-lo como juiz, como Salvador, ele salva, e como juiz, ele aplica a sentença, ele condena. A oportunidade que nós temos é agora. A Bíblia vai dizer, se nós ouvirmos a voz do Senhor, nós não devemos endurecer o nosso coração, mas devemos dizer sim para o Senhor. Por isso, dedique tempo, passe um tempo com Deus, firme-se na palavra de Deus, leia a Bíblia diariamente, busque um relacionamento com Deus, priorize a presença de Deus, que se você priorizar a presença de Deus, você vai encontrar aí alegria ao seu coração e satisfação para a sua alma. E Deus continua convidando, e Ele continua, né, clamando, dizendo, né, volte para mim e sejam salvos. O que você precisa é voltar para Ele. E você que creu em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, a palavra de Deus diz para mim e para você em Mateus 24:13 que nós devemos perseverar até o fim, que nós devemos ir até o final sem desanimar, sem perder a esperança, porque a palavra de Deus, ela é fiel, ela não falha. Muitos que hoje debocham da palavra de Deus, naqueles últimos dias, eles vão se arrepender por não ter dado ouvido à mensagem da salvação. Você que deu ouvido à mensagem da salvação, permaneça, alimente a sua fé, permaneça, continue firme no caminho, que você vai estar eternamente com o Senhor Jesus. Essa é a vontade de Deus. Deus, meus amados, Ele não quer perder ninguém. Ele quer salvar a todos. Ele pagou pelo pecado de todos. E nós entramos no reino de Deus quando nós colocamos a confiança em Jesus, e quando nós entendemos que a nossa dívida já foi quitada e nós estamos perdoados, e agora nós podemos viver uma vida em liberdade, porque essa é a vida que Jesus tem para o povo dele. Jesus não quer que você receba Ele como único Senhor e Salvador, que você vive na escravidão, que você vive aí debaixo do jugo do inimigo, porque Ele já julgou o inimigo para que você tivesse a vitória sobre qualquer levante, sobre qualquer batalha, sobre qualquer tribulação. Você é mais do que vencedor. Esta é a mensagem de Deus para você. Ele quer que você acredite nessa verdade, que você firme na palavra de Deus, que você creia, que você não duvide, mas que você mantenha firme
a fé. E dessa maneira ele vai colocar você no pódio. Ele vai colocar você, meus amados, como cabeça e não como cauda. Deus quer que as pessoas, ao olharem para você, que elas venham ver o brilho da glória dele na sua vida. Por isso, não desanimes. Permaneça, mantenha firme a sua fé, não se deixe abater pelos pensamentos, pelos sentimentos, mas firme na verdade da palavra. Se você acreditar na palavra e manter firme a palavra, ainda que o inimigo colocar pensamentos contrários, ainda que o seu sentimento tentar desanimar você, ainda que você ouvir uma voz que Deus não está ouvindo a oração, permaneça pela fé. E aí toda acusação do inimigo, toda mentira do diabo vai cair por terra e você vai triunfar, porque você já está na vitória, você já é mais que vencedor, você já foi abençoado por Jesus. Ele bradou, está consumado, decretou a sua vitória. Então, por isso, apegue firmemente a essa verdade e você será um vencedor, uma vencedora. Quero orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos que ouviram essa palavra e receberam essa mensagem, que eles venham ser fortalecidos na fé, que eles cresçam no entendimento, que eles venham dizer sim para o teu chamado, que eles permaneçam em ti, que nada venha tirar eles da verdade. Eu oro pela vida deles e pela vida de seus familiares. Eu declaro a vitória, que nenhuma arma forjada do inimigo venha prevalecer contra a vida deles, porque a sua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, e nós somos a sua igreja. Amém.